Vamos continuar falando sobre as árvores, só que dessa vez vamos falar sobre um dos meus modelos preferidos, a Random Forest. Para fazer isso, eu vou pegar os mesmos dados que a gente usou da última vez, o dado do California Housing Train, e eu também copiei aqui a nossa divisão entre validação e entre treino e validação. Eu lembro que a gente tinha conseguido com aquela árvore de decisão mais ou menos 62 mil de erro. Então vamos ver como é que a gente faz, quais são os parâmetros importantes da gente tunar uma Random Forest, porque não é simplesmente chamar a Random Forest e deixar ela rodar sem ajustar nenhum parâmetro que vai fazer o negócio, vai dar um resultado melhor ou resolve o problema que você quer, tá? Mesmo assim, eu acho que a Random Forest é um modelo bem para um dia preguiçoso, porque tem um parâmetro que você ajusta que já resolve bastante coisa nela. Então vamos lá. Para a gente adaptar aqui, só relembrando, nós estamos usando os dados para prever o valor de uma casa lá na Califórnia, baseado nas características da casa e do bairro onde essa casa está. Então a gente fez o nosso X e o nosso Y, separamos 50% para treino, 50% para validação e vamos colocar aqui o nosso modelo. Como agora nós não estamos com uma árvore só, vamos chamar de árvores e vamos chamar pegar o objeto aqui do scikit-learn. Então, from sklearn ensemble import. Lembrando que isso aqui é uma tarefa de regressão, mas tudo que eu falar aqui vale para classificação também. Muda muito pouca coisa entre regressão e classificação nesses modelos. Então vamos lá, criamos o objeto, vamos fazer o fit, arveres.fit, arveres.predict, o fit no nosso xtr e ytr, e vamos prever no nosso xval. Aqui eu preciso colocar o random state porque uma árvore de decisão tem vários pontos em que... Uma árvore de decisão não, uma random forest, na hora que você está criando ela, tem vários pontos em que ele vai usar aleatoriedade para criar esse modelo. Então é importante colocar um random state para fixar essa aleatoriedade e os resultados serem reprodutíveis. Vamos rodar isso aqui só para ver qual é o score que a gente pega. Então name train test split not defined, porque eu preciso importá-lo aqui. Então cross... Eita, não, acho que eu esqueci. Model selection import train test split. Vamos ver se agora ele roda. Ele provavelmente vai rodar. Outra coisa muito importante quando você estiver rodando uma Random Forest, tem o argumento anyJobs, que você pode colocar com -1 para ele usar todos os threads que você tiver disponíveis no seu computador. Tem gente que fala que é melhor usar só o número de núcleos, etc e tal, mas eu não vejo muita diferença. Se eu soubesse o número de núcleos que eu tenho aqui, eu usaria, mas não sei. Então, anyJobs, você só precisa saber que é o número de árvores em paralelo que ele deve criar. E vamos lá, from sklearn.metrics import mean squared error, porque ele deu erro ali, que eu esqueci de importar o erro que a gente está usando. Isso é normal, geralmente eu tenho esse método de ir vendo o que dá o erro para ir corrigindo. Então, olha só, logo de primeira nós já temos 50.822 de erro, né? O nosso melhor erro vamos colocar aqui default, e vamos novamente fazer uma homenagem para o pessoal do R, usando esse símbolozinho. Vamos colocar aqui a nossa árvore de default, ela tem esse erro muito bom perto da árvore de decisão. Geralmente esse vai ser o caso, uma Random Forest geralmente vai te dar um resultado melhor do que uma árvore de decisão sozinho. Agora vamos entender o que a Random Forest está fazendo. Eu recomendo que para você entender muito bem, você leia o paper original, eu vou colocar o link aqui embaixo, do Leo Bryman. É muito simples de entender esse paper, tá em inglês, é meio antiguinho e tudo mais, mas é muito prático esse paper, e eu recomendo que se você quer ficar expert em Random Forest, você leia o paper. Mas basicamente a ideia é a seguinte, em vez de criar uma árvore de decisão, nós vamos ter agora várias árvores de decisão, e a nossa previsão vai ser a média das previsões dessas árvores. Então a gente antigamente tinha uma árvore que fazia lá os splits dela e nos dava uma previsão. Agora a gente vai ter uma outra árvore e que vai dar uma previsão, vamos colocar aqui P1, P2. E aí, essa seria a Random Forest mínima, né? Um ensemble na verdade mínimo. Então a gente pega P1, P2, divide por 2 e essa é a nossa previsão. Então, em vez de usar uma árvore só, a gente usa duas árvores. Aí você fala, Mário, mas árvores, a gente não vai ter sempre a mesma árvore nesse caso, né? O que adianta se a previsão for igual, a gente fizer a média, vai dar a mesma previsão de usar uma árvore só.
Mas aí é que entra a parte inteligente de você usar uma Random Forest. É a forma como essas árvores são criadas que usa aleatoriedade. E como é que uma Random Forest aplica aleatoriedade? Ela vai aplicar em 2 aspectos. Nas features e ela vai aplicar nas linhas ou nos exemplos que ela vai usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A Random Forest ela não vai usar todas as linhas do seu dataset. Se o teu dataset tem 1000 linhas, ela vai pegar uma amostra com reposição, também conhecido como bootstrap sampling, ou também uma outra forma que você vai encontrar isso na literatura de machine learning, em blogs e tudo mais, é como bagging. Então a ideia da amostra com reposição, se você não sabe, é basicamente você tem lá 1000 exemplos, você pega um exemplo e depois você olha esse exemplo e joga ele de volta dentro da tua caixinha de exemplos. Então é diferente, por exemplo, de quando sorteiam uma Mega Sena. Quando sorteiam uma Mega Sena, eles pegam uma bola, sorteiam lá a bola número 27, por exemplo. E aí eles tiram essa bola do sorteio lá, né? Porque já foi sorteada. Aqui não. Aqui a mesma bola poderia ser sorteada 2 vezes porque é com reposição. A gente poderia ter várias bolas, né? Vários números 27 na nossa Mega Sena desse caso. Por isso que chama amostra com reposição. O que isso significa? Que você vai ter exemplos repetidos, mas mesmo com esses exemplos repetidos, todas as amostras vão estar muito similar, né? Elas vão ter pequenas variações, mas muito similares à amostra original. Então isso vai gerar um certo ruído, mas vai ser um ruído bom, que ele vai meio que explorar espaços diferentes do dataset que a gente tem. Então a gente tem um dataset que é uma amostra de um fenômeno que está acontecendo na natureza, né? Seja com seres humanos, seja o que for, tudo é natureza, no nosso caso aqui. E aí o que a gente vai a gente às vezes esquece que essa é só uma amostra, né? Não é uma representação completamente fiel da realidade. Quando a gente tem 1000 exemplos, 10.000, 1 milhão de exemplos que seja. E aí essa é uma forma sintética da gente gerar mais amostras, que é mais ou menos assim. Se eu não tivesse essa amostra, se eu tivesse uma outra amostra, e fosse, no caso, essa amostra com reposição, né? Se eu tivesse pegado outros 1000 exemplos, ou se eu tivesse pegado esses exemplos em outro momento, qual seria a minha amostra? Então, ele tenta, com esse bagging, reduzir a variabilidade que a gente veria no modelo por causa da dependência de uma amostra específica. Então, ele tenta gerar várias amostras diferentes para reduzir essa variabilidade, para reduzir esse ruído que a gente vê de ter uma amostra específica. Aí você fala, Mário, você falou que aumenta o ruído, reduz o ruído. Na verdade, é uma amostra mais ruidosa se você pegar cada uma delas, mas é uma amostra menos ruidosa quando você pega no agregado, quando você pega todas as árvores que vão ser criadas sobre cada uma amostra dessas. Pode parecer meio complicado, pelo menos quando eu explico essas coisas, parece que eu estou fazendo a coisa mais difícil do que deveria ser, mas essa é basicamente a ideia. E essa é uma das formas que ele vai gerar aleatoriedade. Então, se a gente pegar o nosso exemplo aqui de árvores, então uma árvore vai ser com a amostra 1, com reposição, a outra árvore vai ser criada na amostra 2. E só isso já faz com que as previsões delas sejam diferentes. Isso aqui é o que a gente chama de bagging, tá? É uma forma de você gerar um ensemble de árvores. Mas aí o Leo Bryman foi um passo a mais e falou, tá, além do bagging, eu vou fazer um subspace sampling, né? É um nome bonito para dizer, eu vou pegar só uma parte das features. Então, em vez, por exemplo, se a gente tem 10 features, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 2 features para cada árvore. Então, como é que vai ser isso? Vamos pegar aqui as nossas árvores, então a gente já fez uma amostra para a árvore, só que aí a gente vai selecionar só 2 features aleatoriamente dentre as features que a gente tem, dentre as 10 features que a gente tem. Então, a gente vai pegar essa árvore e vai criar sobre a amostra 1 e sobre essas 2 features aleatórias, né? Então, é uma amostra de features também. A outra árvore a gente vai pegar e vai criar sobre 2 features. Podem ser as mesmas? Pode ser aleatoriedade, né? Se aleatoriamente a gente sortear as mesmas. Mas provavelmente serão features diferentes. Então, a gente sorteia features para criar cada árvore. Tem alguns casos em que ele sorteia no nível de split. Então, dentro de cada árvore, ele vai, cada vez que ele for procurar um nó, ele vai sortear um pouco das features para poder fazer um nó só nessas features que foram sorteadas, mas nesse caso
a gente está falando de sortear essas features no nível da árvore, tá? Inclusive, depois eu vou ver se o Scikit-learn está usando o sampling. Eu precisaria ver no código aqui se ele está usando o sampling por árvore ou por amostra, ou por nó. Então, beleza. E isso aqui, como você pode imaginar, tem milhões de variações que a gente pode fazer nesse tipo de ensemble. E em algum momento eu quero fazer vídeos sobre esses outros ensembles de árvores que são menos conhecidos, menos populares, mas também funcionam muito bem na prática. Mas a ideia que você tem que entender aqui é o seguinte. Uma Random Forest nada mais é do que um monte de árvores treinadas sobre amostras com reposição selecionadas aleatoriamente e features selecionadas aleatoriamente. No caso, as features são sem reposição, né? Você não tem features repetidas ali na hora de você criar a árvore. Então, basicamente isso. A gente vai pegar algumas colunas, a gente vai reduzir basicamente o dataset, né? Não reduzir no termos de linhas, mas assim, a gente vai reduzir o número de colunas e basicamente reduzir o número de linhas no sentido de algumas linhas vão ser repetidas, tá? O tamanho do dataset vai ser o mesmo, mas algumas linhas vão ser repetidas e a gente vai criar essas árvores. Por que isso? Porque aí cada árvore vai poder focar num ponto muito específico dos teus dados e quando você juntar a previsão delas, como elas estão aprendendo coisas levemente diferentes sobre o mesmo assunto, elas vão cancelar uma o erro da outra e vão te dar um resultado melhor do que qualquer árvore individualmente te daria. Basicamente, essa é a ideia, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz para ajustar os parâmetros. O parâmetro mais importante é o número de árvore. E no Scikit-learn vai ser o N-estimators. Então, por padrão, são 100 árvores, e aí deu esse resultado aqui. Eu geralmente gosto de colocar o máximo de árvores que o meu computador puder lidar. Porque você vai ver que quanto mais árvores a gente coloca, menos overfitting tem. Então, melhor fica o modelo. Ó, eu vou mudar aqui para 200 árvores, você vai ver. Tomara que ele reduza o erro, senão vai ser aquela história de eu te falar uma coisa e ele fazer diferente, porque o dataset é diferente. Mas vamos ver, ó. Então, a gente colocou aqui 200 árvores, reduziu um pouquinho o erro para 50,633. Vamos colocar aqui 300 árvores e vamos ver. Se você pensar o que está acontecendo quando a gente aumenta as árvores, a gente está tendo mais amostras de features e dos exemplos diferentes que estão pegando espaços diferentes do nosso dataset, né, do fenômeno que a gente está tentando modelar e está fazendo uma média. Então, está meio que cancelando o erro, né? Nós estamos pegando amostras de árvores treinadas sobre esse espaço de possíveis árvores que a gente teria e está fazendo uma média. Então, quanto mais amostras, geralmente na estatística, melhor vai ser a nossa estimativa. E é esse o caso. No caso, a gente está fazendo amostras de modelos sobre um dataset. E veja só, aqui reduziu bem pouco, 50.616, e o número de parâmetros ideal vai depender de cada dataset mesmo que você for lidar. Não tem como eu te falar, coloque sempre, sei lá, 200 árvores. Eu gosto de ter 1000 árvores, tá? Se eu puder. Porque aí ele fica bem estável no sentido de previsões. Agora, vamos falar, Mário, tá, beleza, eu coloquei 300 árvores, é só isso que eu preciso fazer? Não. Existe uma outra forma também de você controlar o overfitting de uma Random Forest. Logicamente, quanto mais árvores, o que o pessoal confunde é o seguinte, fala, Random Forest não overfita. Não é verdade. É que quanto mais árvores você tem, mais estável ela fica. Então, geralmente, a Random Forest, ela não vai overfitar com o aumento do número de árvores. É diferente, por exemplo, de um XGBoost, de um Gradient Boost, que quanto mais árvores você tem, você pode vir a overfitar se você não ajustar outros parâmetros. Então, a ideia é o seguinte, corrija essa frase na sua mente, que em vez de Random Forest não overfita, fala, aumentar o número de árvores numa Random Forest não aumenta o overfitting dela. Geralmente diminui ou estabiliza, mas tem outros problemas que eu não vou entrar aqui também. Basicamente, coloque o máximo possível para o seu computador aí, mas 1000 árvores geralmente é um valor bom. O legal aqui é que tudo que você aprendeu no outro vídeo você consegue usar aqui também. Então nós vamos usar, em vez do max depth, eu vou usar o min samples leaf, que é o número de exemplos mínimo que eu quero em cada nó das árvores. Então deixa eu ver onde é que está aqui, min samples leaf. Então quer dizer, se você tiver, mesmo seja, por exemplo, eu coloquei aqui 300 exemplos e não reduziu tanto assim o erro.
do jeito que eu queria. Então eu posso testar. Se eu disser que cada árvore precisa ter no mínimo 2 exemplos em cada nó final, será que vai melhorar? Tem hora que não melhora. Tem hora que é melhor você ter árvores extremamente profundas e milhares de árvores. Mas tem hora que isso aqui ajuda, principalmente em datasets pequenos, igual é o nosso aqui. Vamos rodar e vamos ver se vai ser o caso. Então a gente tem o NEstimators 300 e a gente tem o MinSamplesLeaf igual a 2. Aqui o MinSamplesLeaf por padrão é igual a 1. E aqui você vê que piorou. Então no nosso caso ele está aceitando numa boa que as árvores sejam profundas, porque a gente tem muitas árvores. Deixa eu tentar mudar aqui para 50 árvores, para você ver como o MinSamplesLeaf pode fazer diferença. Então vamos lá, NEstimators 50, MSL igual a 1. Nós temos 51.270.8. Vamos ver então se a gente mudar o MinSamplesLeaf para 2. Então a gente tem menos árvores, mas são árvores menos profundas. E ele piorou aqui porque, claro, quando eu quero te dar um exemplo, ele não colabora comigo. Então, NEstimators 50, MSL igual a 2, deu esse erro aqui. Vamos tentar com 10 estimators, tá? Para ver se agora ele colabora comigo. Então, com 10 estimators, MSL igual a 2, ele nos deu esse valor. Vamos tentar com MSL igual a 1 para ver se ele, enfim, colabora comigo aqui para eu te ensinar. E agora ele colaborou. Veja só, MinSamplesLeaf igual a 1, ele deu esse erro maior, 53.500 e pouco. Então você vê assim, existe essa interação entre número de árvores e o quão profunda pode ser cada árvore. Aliás, aqui é NEstimators igual a 10. Então se você tiver mais árvores, geralmente você pode usar árvores mais profundas. Mas se você tem menos árvores, geralmente essas árvores não podem ser tão profundas, senão elas vão overfitar. Outros parâmetros interessantes aqui da Random Forest que a gente pode conversar. Tem, claro, o Max Depth, que é aquele que você já aprendeu no outro vídeo. Se você não viu, veja o outro vídeo que eu explico em muito mais profundidade esse argumento sobre profundidade da árvore. Tem esses outros argumentos que são o mesmo da árvore que a gente já conversou no primeiro vídeo. E uma coisa que muda aqui é que tem o Max Features. Max Features é o número de features que vão ser consideradas em cada amostra da árvore. E aqui veja só, ele está falando number of features to consider when looking for the best split. Então provavelmente o Scikit-learn ele não está selecionando as features no nível da árvore. Ele está selecionando as features a cada split que ele vai fazer dentro de uma árvore. É um detalhe, mas é importante eu te falar isso para não ficar incorreto esse vídeo. Basicamente, o que é esse argumento Max Features? É mais ou menos assim, se eu tenho 10 features, quantos por cento dessas features eu vou pegar cada vez que eu for tentar fazer um split? Então, se eu colocar aqui 20% de features, ou então 2 features a cada 10 features, então se eu colocar aqui, pegue 2 features cada vez que você for tentar fazer um split, ele vai sortear 2 features, igual eu te falei naquele exemplo, para fazer o split só considerando essas 2 features, né? Ele vai limitar justamente para gerar diversidade. Quando a gente fala de ensemble, diversidade é muito importante. E geralmente tem alguns papers, né, que falam que para regressão, geralmente você usar um valor... agora eu me esqueci, mas lá no paper do Léo Breiman tem exatamente quais são os valores. Eu acho que para regressão eles recomendam você poder sortear entre todas as features. E para classificação, geralmente, eles recomendam você usar o log 2, se eu não me engano, nesse paper original. Então, você pega o número de features, tira o log base 2, e esse vai ser o número máximo de features, mas na prática eu vejo funcionar melhor isso aqui, a raiz quadrada. Então, se a gente tiver 100 features, cada nó a gente vai considerar uma amostra aleatória de 10 dessas features para fazer o próximo nó, para selecionar a feature e fazer o próximo nó dentro da árvore, tá? Essa aqui é uma das partes importantes, mas não chega nem perto da importância de você definir o número de árvores e a profundidade das árvores, tá? Isso aqui é um detalhezinho que geralmente não vai fazer um modelo ruim ficar absurdamente bom, tá? Ele vai melhorar um pouquinho só. Vamos ver outros parâmetros. Bootstrap aqui, o Scikit-learn dá essa opção da gente fazer Bootstrap ou não na Random Forest, mas originalmente a Random Forest tem o Bootstrap, e quando eu falar sobre Extremely Randomized Trees ou Extra Trees,
você vai entender por que tem esse parâmetro, mas por enquanto considere ele como true, que é aquela ideia de fazer a amostragem com reposição na hora de construir a árvore. O B-score é um negócio que deixa muita gente confusa, por quê? Em tese, você poderia calcular o erro das suas random forests calculando o seguinte: você fez lá a amostra com reposição, então claramente alguns exemplos vão ter sido repetidos, né? Deixa eu até fazer aqui um esqueminha para você entender melhor. Então vamos lá, vamos dizer que a gente tem o exemplo 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente fez uma amostra com reposição, ficou 1, 1, 2 e 3, tá? Porque tem que repetir cerca de 60% dos exemplos são únicos, tem um resultado matemático aí. Então 1, 1, 3, 4, 5. Vamos dizer que a gente tenha essa amostra. Em tese, a gente poderia medir o valor de uma árvore treinada nessas amostras, a gente poderia ver qual é o erro nessa amostra que ficou de fora. Porque se a gente não usou para treinar, a gente teoricamente pode medir como uma validação o erro da nossa árvore nessa amostra de fora. Isso é o out of bag score. Deixa eu ver se é out of bag mesmo, porque faz tempo que eu não vejo. É out of bag sample score. Na teoria, é lindo isso. Deveria funcionar muito bem. Mas na prática, isso aqui subestima muito o erro. Isso aqui fala que você tem um erro muito melhor do que você tem, ou uma acurácia muito maior do que você realmente tem. Então, não confie nesse OB Score. Eu nem uso isso aqui, já tentei usar, nunca deu certo, tá? Porque a ideia é boa, mas não funciona na prática. Outro argumento importante de você saber é o Max Samples. Então, nesse caso ele vai falar, tá, em geral, quando a gente vai fazer o bagging, a gente pega o mesmo número de samples, o mesmo número de exemplos que a gente tem nos dados originais. Então a gente tem 8.500 exemplos nesses dados, a gente vai pegar com reposição 8.500 exemplos. A diferença, novamente, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas é para você lembrar, é que alguns desses exemplos vão ser repetidos nas nossas amostras com reposição. Mas existem alguns casos em que o pessoal gosta de usar amostras menores. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, os 8.500 exemplos dos dados originais, eu vou pegar uma amostra de 1.000 exemplos para cada árvore. E aí pode ser com ou sem reposição e tal, mas aí já não é uma random forest originalmente. Existem alguns resultados, uma vez eu fui buscar um monte de papers sobre isso para tentar entender qual era o efeito, mas isso fica para um outro vídeo para a gente entender melhor o efeito das samples no bagging, como é que funciona. E se você tiver com curiosidade, eu lembro que um dos papers que eu vi diz que você fazer o bagging, você fazer uma bootstrap sample com o mesmo número de exemplos dos seus dados originais é equivalente, não estou falando que é igual, estou falando que é equivalente a você fazer uma sample sem reposição de 50% dos dados originais. Então a ideia é, se eu tiver 10.000 exemplos, eu fizer uma sample, uma amostra com reposição de 10.000 exemplos sobre esses dados originais, vai ser equivalente em, sei lá, alguma característica estatística e tudo mais, a eu fazer 50% de uma amostra sem reposição nesses mesmos dados. Não precisa entender isso, é só uma coisa que eu lembrei agora. É um negócio que eu pesquisei, até já esqueci quais são as propriedades que se mantêm equivalentes entre essas duas opções, mas basicamente só para você saber. E claro, a gente pode usar feature importance e tudo mais, mas também isso aqui é para outro vídeo, não é especificamente da Random Forest. Basicamente essa é a ideia, é isso que você precisa saber na hora de usar uma Random Forest. Geralmente bota um monte de estimators e se você precisar tunar um pouco mais, tuna o min samples leaf. Eu fico lembrando de 500.000 coisas que eu poderia te explicar aqui, mas são coisas melhor explicar em outro vídeo. É isso aí, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça tudo que for possível aí no YouTube, divulgue para seus amigos. É isso aí, espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Até a próxima.